gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco delicado. Como vocês viram aí no título, eu engravidei e perdi o bebê. Não cheguei a postar aqui que estava grávida nem nada, porque eu queria esperar ali os famosos 3 meses pra contar, pra postar, enfim. Mas não deu, né? Então, hoje eu vim contar pra vocês o meu relato. Eu tive um aborto retido com 8 semanas e vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que, alguns exames, eu nem sei quantas outras eu tenho aqui, eu tenho 4, deixa eu ver, tenho 4 ultras, isso. Tenho aqui as minhas ultras, eu tenho, acho que eu tenho um beta-HCG aqui também, alguns exames que eu fiz. Em algum lugar aqui eu acho que eu tenho meu beta, acho que esse aqui é meu beta. Eu fiz 3, 4, esse aqui é meu beta, 1, 2. Vou mostrar pra vocês, tenho aqui, não sei se eu tenho algum beta aqui, acho que não. Mas eu fiz... Aqui eu tenho um laudo também. Enfim, eu tenho algumas coisas aqui que dá pra mostrar pra vocês. E eu vou mostrar nesse vídeo. Eu tinha aqui uma pastinha, né? Uma pastinha simples assim, que eu colocava os exames e as ultras pra quando fosse nas consultas levar tudo de uma vez, né? Bom, tudo começou no dia 7 de maio, que foi quando eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri no banheiro do mercado, na frente da minha faculdade. Tava eu e minha amiga, eu comprei testes, comprei acho que dois testes, botei na bolsa e fui pro banheiro e ela nem imaginava. Eu não imaginava, foi só por desencargo, porque não tinha nem atrasado a menstruação nem nada. E eu resolvi fazer o exame, o teste lá, e na hora deu positivo. E não consegui ir pra aula, surtei. Se eu tiver algumas coisas ainda no celular, eu vou colocando aqui no vídeo pra vocês. E aí eu vim pra casa, e o Gabriel tava na academia, minha mãe e minha irmã estavam na casa, pra quem não sabe, elas moram aqui do lado. E não contei pra elas, só fiz uma surpresinha pra ele aqui. Vou deixar foto pra vocês também. E aguentei mais 2 dias até eu contar, né, pros meus pais, pra minha irmã e tal. E aí eu fui fazendo surpresinha pra algumas pessoas numa caixinha. Não vou entrar muito em detalhes porque é bem complicado essas coisas, mas foi assim. No outro dia que eu descobri, eu fiz um beta, eu tava com 894, o beta, bem alto. Cheguei até a cogitar a possibilidade de ser gêmeos, mas era só porque eu era bem sensível ao hormônio. Eu tava de 4 semanas e 2 dias no dia que eu descobri. Aí na outra semana, eu fui no médico, na médica, né? E aí fiz lá uma ultra, tava bem pequenininho, só dava pra ver o saco gestacional e a vesícula, eu acho. Era bem pequenininho. E ali, naquele dia, a médica viu que eu tava com uma secreção meio rosa, assim, meio estranha. Ela pensou na possibilidade de ser sangramento. Então eu já comecei a fazer o uso do Utrogestan, né? Eu tava introduzindo o Utrogestan uma vez ao dia, à noite, né? Antes de dormir. E aí, foi indo. Aí eu troquei de médica, né? E aí foi no dia... Quando eu pensei em trocar de médica, né? Foi pensamento só. Não deu tempo, né? Mas enfim, aí eu fiz algumas ultras. Deixa eu ver pela data aqui, pra eu poder mostrar pra vocês certinho a ultra. A primeira ultra que eu fiz foi dia 23 de maio. Aqui.
23 de maio. Aí eu fiz uma outra. Nesse dia, tava tudo muito bem. E pela contagem, nesse dia eu tava de 6 semanas e 3 dias. Aqui também, mais ou menos a data. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui dá pra ver. 6 semanas. 6 semanas e 3 dias aqui, ó. Ai, meu Deus. Quieta! Aqui no laudo diz assim, ó. Observa-se no seu interior o saco gestacional tópico, único e bem configurado, contém embrião único, com CCN, comprimentos cabeça-nádegas, de 6,1 milímetros. Então ele era bem pequenininho. Atividade cardíaca detectável e rítmica, com 130 batimentos por minuto. Então assim, tava tudo bem, vesícula, tudo perfeito, não tinha nada de nada, tava tudo perfeito. Aqui tem até umas fotinhos, ó. O bebê, os batimentos, aqui o saco, ó. Bem bonitinho. Tava tudo bem, perfeitinho. Tem até uma fotinha em 3D dando aqui, ó. Aqui, com batimento. Tava tudo perfeito, não tinha nada de errado, tava tudo perfeito. E aí, no dia 2, que foi um domingo, ali umas 11 e pouco da noite. Detalhe, eu já tava ganhando coisas, já tava comprando coisa, não sabia ainda o que era. Ia fazer o beta na outra semana. E aí, na semana que eu completei, no dia que eu completei 8 semanas, foi no sábado, no domingo, dia 2, eu tava aqui na cama, encostada no Gabriel, vendo TV e comendo uma gelatina. E eu senti um líquido escorrer. E aí eu coloquei a mão assim, liguei a lanterna do celular e era sangue. Já me apavorei, mas eu não chamei o Gabriel, ele tava dormindo já. Fui no banheiro e saía muito sangue, muito sangue. Eu já comecei a ficar apavorada. Aí eu fui lá, chamei o Gabriel, falei, amor, não se apavora, mas você vai precisar me levar no hospital. Tem um hospital aqui que tem emergência obstétrica, não sei se todos têm, mas o que eu fui tinha, que é a parte só de obstetrícia e maternidade, que é 24 horas. Chamei minha mãe também pra ir. A gente foi, fiz o exame de toque, fiz um exame lá, que é com... Como é o nome agora, meu Deus? Ignorem essa criança gritando, tá? É com espéculo. É aquele que normalmente faz o preventivo, que é tipo tem tipo um potinho assim, aí tem uma bolinha, um círculo, e tem um negócio que vai rodando, ele vai abrindo. Então eu fiz esse exame também, do toque, colo do útero fechado, fiz esse exame, tinha sangramento, mas não podia ser sinais de abortamento, porque o colo do útero tava fechado. Voltei pra casa, cheguei em casa uma meia-noite mais ou menos, deitei na cama e eu comecei a sentir pressão, uma coisa muito estranha. Fui no banheiro de novo, começou a sair em pedaços assim, muito estranho, eu nunca vi um negócio daquele. Aí eu chamei o Gabriel de novo, que já estava dormindo de novo, chamei minha mãe, que também estava dormindo, já era umas 2 da manhã. Falei, vocês vão precisar me levar no hospital de novo, porque tá saindo pedaço e eu tô ficando apavorada. Nisso eu já tinha dito pro meu marido, amor, já era. Aí eu fui pro hospital, de novo colo do útero fechado, só que eu tinha uma cólica, uma dor muito forte, eu passei muito mal, minha pressão baixou e, enfim, tava com muita dor, daí me colocaram no medicamento, que era Buscopan composto. Aí eu fui tomar na veia, fez exame de toque nada, exame de sangue pra ver se tinha baixado as plaquetas não. Aí era umas 5 e pouco da manhã, a médica me chamou, falou, olha, a gente não tem ultra aqui, a transvaginal, mas a gente tem aquela do abdômen. Vou tentar ver o bebê.
Aí eu deitei na maca, ela passou o gelzinho, colocou, deu pra ver o bebê, coração batendo, tudo bem. Vim pra casa, no outro dia de manhã eu tinha consulta, né, na médica, na segunda médica. E ela falou que poderia ser um descolamento ovular, mas que eu precisava fazer uma outra pra ter certeza e tal. Que eu precisava ficar mais tranquila, mais de repouso, continuar usando o Trogestan, essas coisas todas. Aí eu fui fazer a outra no dia 3 de junho aqui. E aí diz assim, ó. Observa no seu interior saco gestacional tópico único, bem configurado. Embrião único com comprimento cabeça nádegas de 18,1. Ele já tinha crescido 2 vezes mais do que ele já tinha. Estrutura anatômica, tudo certinho, da gestacional, 8 semanas, fechado. Aí que diz assim, ó. Há uma moderada quantidade de material hipoecóico e heterogêneo circundando o saco gestacional, perfazendo cerca de 50% de sua circunferência, estendendo-se cerca de 6,5 centímetros desde o orifício cervical interno até o fundo da cavidade uterina. Então, eu estava com um descolamento ovular de mais de 50%. Aí aqui deu pra ver o bebê, ó, o bebezinho. Só que isso aqui tudo era um descolamento. Então, ela já tinha me... Ó, o bebê aqui. Ela já tinha me deixado ciente. Caiu aqui. Ela tinha me deixado ciente de que eu poderia perder o bebê por causa desse descolamento, que era muito grande. E ele poderia aumentar. E aí eu fiz de tudo, gente. Eu fiz repouso, eu não levantava, eu pedi ajuda até pra tomar banho. Aqui dá pra ver bem, ó. Esse pedaço aqui em cima, mais cinza aqui, tá vendo? É tudo descolamento, muito grande. Era muito grande, né? Mas assim, o batimento do bebê tudo bem, o bebê tava bem. Então tava tudo bem. Apesar do susto, tava tudo bem. E aí, aqui também dá pra ver, ó. Ele é muito grande, olha isso. Daqui, aí vim aqui por cima. Só essa parte aqui que não tinha descolado. Então era muito grande, né? E aí eu fiz o repouso e tudo. Isso foi na segunda. Na madrugada de terça pra quarta... terça-feira eu passei o dia inteiro na cama. Na madrugada de terça pra quarta, eu sentia cólica. E eu sentia que saía sangue líquido, assim. E o médico tinha dito que tinha que sair um sangue preto, que seria o do descolamento, né? Que é o coágulo que tinha ali. E aí tava certo. Mas saía um sangue líquido, muito aguado e bem vermelho. Então eu comecei a ficar atenta. Quarta-feira de manhã, do dia 5, eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, olha, tá saindo um sangue aguado, bem vermelho, tô com cólica, o que tu acha? Aí ela falou, vai, faz uma ultra e depois vai no hospital que eu vou estar lá. Minha médica, ela é muito boa e além dela ser minha médica do pré-natal, que eu faço particular com ela também é médica-chefe na maternidade aqui. Então eu fui fazer uma ultra num lugar, num açougue. Era o único lugar que tinha aqui disponível naquele dia pra fazer. O lugar que eu sempre faço médico quando tava trabalhando em outro lugar. Então, eu fui fazer a ultra nesse lugar que eu não queria ter ido. Mas enfim, fui. E chegando lá, eu já não gostei, era tudo muito antigo, aparelho antigo, não tinha uma cadeira obstétrica pra sentar nem nada. Então, eu já não gostei. Aí, quando a gente entrou no consultório, detalhe, esse daqui, ó, que eu fazia lá num lugar top, 3D e tal, paguei mais barato do que eu fiz nesse aqui, que, pelo amor de Deus. E aí, a gente entrou no consultório e ele falou assim, olha, eu trabalho há não sei quantos anos com isso, então o que eu disser é o que é e pronto. Eu já não gostei aí, pensei, esse médico, ele é muito prepotente, ele vai fazer cagada aqui. Aí eu deitei na maca, não era uma cadeira obstétrica, ele botou um travesseiro nas minhas costas.
Ele colocou o aparelho, queria passar em volta da cadeira com o aparelho, ele desencaixou, o aparelho veio parar no meu umbigo, ele não viu. O moço desencaixou, aí ele ia encaixar de novo. E aí começou a mexer, e não falava nada. Daqui a pouco, ele olha pra mim e fala: olha, moça, o seu bebê tá morto, mas vocês são jovens e vocês fazem outro. Na hora eu não acreditei, porque o médico ele era bem fora da casinha, mas de qualquer forma não é assim que se dá uma notícia, né? E aí ele fez aqui, ó, o laudo. Aí aqui diz assim: útero antiverso flétido, não sei o que é, de forma, contornos e texturas ecogênicas normais, contendo saco gestacional tópico, com paredes irregulares e extenso descolamento da placenta. É saco gestacional. O diâmetro médio do saco gestacional era de 2,8 centímetros, correspondente a 6 a 7 semanas. Placenta corporal interior, embrião visualizado, não se observa batimentos cardíacos. Comprimento cabeça-nádegas foi de 1,6 centímetros, correspondente a 8 semanas de gestação. Colo uterino fechado. Aí aqui embaixo, conclusão: abortamento inevitável em evolução. Escrito aqui embaixo. E aí, não contente, ele cortou todas as fotos da Ultra com a tesoura. Acho que dá pra ver aqui que isso aqui não é impresso, é colado e cortado tudo torto. E não dá pra ver nada. O máximo que dá pra ver aqui embaixo é o bebê, mas não dá pra ver nada direito. Esquisito. Bem embaçado. Ó. Eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia mexer nessa Ultra. Tô mostrando pra vocês, mas isso aqui eu quero jogar longe, jogar fora. E aí eu fui no hospital depois com essa Ultra. Eu falei pra médica assim: ó, essa foi a Ultra. Ele falou desse jeito comigo. Eu não sei se vocês vão levar a sério, mas tá aqui a Ultra. Entreguei. Aí eles falaram: não, vamos fazer outra. Aí veio outra médica, fez outra decente, bonitinho. Aí ela virou a tela pra mim, daí ela falou assim: olha, realmente o bebê tá sem batimentos cardíacos, eu acho que você consegue ver aqui. Ela passou o Doppler, que daí dá pra ver onde é que tem circulação sanguínea. E não tinha circulação sanguínea com o bebê. Daí ela falou assim: olha, o saco gestacional descolou inteiro, não foi alguma coisa que você fez, não foi alguma coisa que você comeu. Infelizmente, não é normal, mas é comum essas coisas acontecerem. Explicou lá que o meu aborto era retido porque o bebê estava morto, mas meu colo do útero estava fechado. Ela falou: ó, em 30 dias, se você não expulsar, volta aqui que a gente vai ter que fazer corretagem e tal. E tudo que eu não queria era passar por um procedimento cirúrgico. Então, eu já comecei a orar muito para que... Primeiro eu orei muito para que eu não perdesse o bebê, né? Mas, enfim, aconteceu e Deus sabe todas as coisas. E depois eu comecei a orar muito para não precisar passar por um procedimento cirúrgico. Enfim, vim pra casa com a notícia. Aquele dia foi um dia horrível pra mim. Mas assim, pelo fato de eu já ter passado por uma situação complicada desde domingo, e isso aqui foi numa quarta-feira, eu já tava meio preparada, porque eu já tinha perdido muito sangue, eu já tinha passado muita dor. Então, como no domingo eu já tinha, na minha cabeça eu já tinha perdido o bebê, e graças a Deus eu não tinha, quando chegou na quarta-feira e eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste, mas não foi uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu já tava passando por uma situação bem complicada desde domingo. Eu já tinha passado por... Meu Deus, nesses dias eu passei acho que por umas 3 ou 4... Foram 4 ultrassons, 2 exames de toque, 2 procedimentos com espéculo. Gente, eles já tinham me virado de cabeça pra baixo já. E eu já tava assim... não aceitando, porque não é fácil de aceitar, mas eu já tava preparada. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito triste, chorei muito, sofri muito.
E dependendo de com quem eu converso, eu ainda choro, porque é uma perda, é um filho. Como a médica disse pra mim, foi 8 semanas em que você foi mãe, então você é mãe, sem o seu bebê no colo, mas você é mãe, então perder um filho nunca é fácil, seja com 8 semanas, ou com 9 meses, ou com 10 anos, com 30 anos, nunca é fácil perder um filho. Enfim, e aí eu fiz um preventivo e saiu o resultado e tava tudo bem. Aí eu comecei a fazer alguns exames, agora ainda tô esperando sair. Tô esperando sair o resultado, porque a gente quer descartar qualquer possibilidade de acontecer de novo numa possível gestação. E outra coisa, o meu corpo expeliu sozinho um dia depois, na quinta-feira à noite. Eu fui, depois da janta, eu senti umas cólicas antes, mas depois da janta eu fui pegar uma coberta, né, pra gente se cobrir. E eu comecei a sentir uma pressão, e eu tava com aquelas calcinhas, como fala? Aquelas calcinhas descartáveis, assim, pra dias de fluxo intenso. Eu tava com uma daquela e eu senti um negócio saindo, uma bolsa saindo, que a calcinha até abaixou. E eu não queria ver. Então, minha irmã veio, tirou a calcinha pra mim, eu não vi, não olhei, não tive coragem. Ela viu, ela tá traumatizada até hoje, né? Depois ela fez o descarte lá correto e tal. O Gabriel também viu, eu não quis ver. E na sexta-feira a gente foi passear. A gente foi pra uma cidade aqui perto, que é onde tem um sítio dos meus tios, a gente foi pra lá. Só que na sexta-feira à noite eu comecei a sentir uma cólica muito forte. Não era cólica, é uma contração. Tanto que eu baixei o aplicativo de contração, eu conseguia cronometrar de 1 em 1 minuto. Ela vinha assim, ó, das costas pra frente, uma dor insuportável. Eu falava, ai, que dor, ai, que dor. E aí eu acho que eu fiquei mais ou menos 1 hora com essa dor. E depois de jantar eu fui tomar banho. Quando eu fui fazer xixi, saiu mais um coágulo. Não olhei também. Só que era menor e diferente daquele que tinha saído na quinta-feira. E depois dali eu não tive mais cólica. Eu não tive mais sangramento intenso. Não precisei mais usar calcinha nem nada. Começou a diminuir. Aí começou a parar o sangramento, as cólicas aliviaram, que foi quando eu comecei a melhorar também. Pelo fato de saber que já tinha saído, porque tem pessoas que ficam aí 40 dias com o aborto retido. E eu pedia muito pra Deus pra que isso não acontecesse comigo, porque eu acho que eu não ia ter psicológico pra suportar isso. E aí, no dia 11/6, um dia antes do Dia dos Namorados, ó, eu fui lá e fiz essa ultra pra ver como tava o útero, né? Aí eu tava com o útero em padrão menstrual, ou seja, pode ser que eu já esteja até menstruando. Tudo perfeito, ele olhou os ovários, estava tudo certo. O direito e o esquerdo olhou até a uretra, olhou o útero, tava tudo bem. Aí aqui, ainda tinha um resquício, assim, um coágulo, tanto que quando ele tirou o aparelho, até foi um coágulo junto com o aparelho. E aqui tem umas fotos do meu útero, ó. Isso aqui é meu útero. Ó. Ele tá, segundo o meu médico, os ovários aqui, ó. Os dois. Segundo o meu médico, aqui tem uma foto do meu útero, que dá pra ver. O útero, e aqui começa as trompas. Ele falou que o meu ovário, meu útero era perfeito, não tinha nada que impedisse uma nova gestação. Eu já não tinha mais, tinha só sangue, não tinha mais nada de resto de saco gestacional, placenta, ovário, essas coisas, nada. Ovário não, óvulo. Não tinha mais nada. Então eu já tava limpa. Daí a médica falou pra mim, eu fui numa consulta com ela no dia 20, semana passada. E aí ela viu, né, as minhas ultras, daí ela falou assim, que como o meu aborto, eu não sei, eu vi bastante relatos aqui no YouTube de abortos retidos, né, e muita gente aí demora e tal. Tem gente que precisa passar pela
curetagem, ou por aspiração, ou alguma coisa do tipo, a mil, eu não sei, alguma coisa assim, procedimentos, né? Eu, graças a Deus, não precisei passar por nenhum, rapidinho meu corpo expeliu, e, enfim, aí a médica, já fiz alguns exames, um monte de exames, né? Ah, esqueci de mostrar pra vocês aqui, que no dia 22 de maio eu fiz um beta. Deixa eu dobrar aqui pra não... Ó, 27.390,3 meu beta, isso 22 de maio. E aí, quando eu fui na médica no dia 20, que eu levei mais alguns exames, ela pediu outros, eu fiz um exame lá com ela. Ela falou pra mim que, como meu útero era perfeito e tal, eu já poderia engravidar quando ovulasse, quando eu quisesse, quando... enfim, próxima vez quando eu menstruasse e tal. Então, a gente ainda tá esperando o ciclo. E quando eu estivesse bem, né, emocionalmente. Meu emocional, gente, ele tá bom. Eu acho que Deus me confortou muito, Ele me deu muito conforto, Ele deu muito sustento, Ele me acalentou muito e blindou, eu acho, meu psicológico pra eu não ficar traumatizada, porque tem muita mulher que se traumatiza, muita mulher que sofre muito tempo, que tem medo de uma próxima gravidez. Eu não tenho medo de uma próxima gravidez. Mas eu fiz vários exames já pra descartar qualquer possibilidade de, sei lá, de ter alguma coisa em mim que causou isso, alguma bactéria, alguma coisa. Então eu fiz aí vários exames e já estou apta, né? Meu útero já tá limpo, já tá perfeito pra receber um novo bebezinho quando eu me sentir preparada e quando a gente decidir, quando o meu ciclo voltar ao normal, porque fazem só 21 dias, 22 hoje, que eu perdi, né? Que eu tive a perda, então ele demora aí, pelo que ela falou, de 20 a 60 dias pra o ciclo se regularizar de novo. Então, ou julho ou agosto, ele tem que voltar a funcionar, né? Se voltar a se regular. E aí, quando ele regular, quando eu estiver pronta, quando eu ovular e eu achar que eu tô pronta, eu já posso engravidar, não tem nada que me impediu, porque eu não precisei passar por procedimento cirúrgico. Pelo que ela falou, quem passa tem de 3 a 6 meses, tem que esperar mais ou menos, eu acho, pra recuperação do útero. Eu não sei direito, mas eu sei que tem que esperar um pouquinho. No meu caso, não precisou, graças a Deus. E graças a Deus também meu psicológico, assim, tá bom, né, bom. Semana passada eu fui na aula e aí a gente tava falando sobre angústia, sofrimento e tal, e aí, pra quem não sabe, eu faço psicologia, né, e aí eu fui fazer um comentário e eu acabei contando ali a minha experiência com a perda. Chorei muito, muita gente da sala chorou junto, mas eu sinto que agora eu já tô um pouco mais fortalecida, então eu tô bem. Eu não choro, assim, aleatoriamente, só se dependendo de pra quem eu for contar. Eu só não tenho ainda... não tenho ainda essa... Eu não gosto de ficar olhando essas ultras, eu não gosto de ficar olhando fotos de quando eu estava grávida, lembrança, não gosto. Eu estava só esperando fazer esse vídeo pra poder apagar tudo, porque já de lembrança já vai ter a minha mente, eu nunca mais vou esquecer isso. Mas eu não quero ter foto, não quero ter ultra, não quero. É uma coisa que pra mim, é a minha forma de, sei lá, de diminuir um pouco tudo isso. Então, eu não quero. E deixo aqui também meu apoio a outras mamães que passaram por isso. Eu entendo, agora eu entendo. Não é fácil, é muito triste, você perde um filho. E não importa se você tinha 4, 5 semanas, ou 9 meses, ou, sei lá, 10 anos com seu filho, sei lá, 40, 50 anos, não interessa, é um filho. E ninguém tá preparado pra perder um filho. Não é essa a lei da natureza, né? Não foi pra isso que Deus nos fez. Deus não nos fez pra nos
pra perder pessoas, infelizmente nós perdemos. Então, eu só deixo aqui minha solidariedade, porque eu entendo agora. E infelizmente é muito triste mesmo. E a gente passa por as situações. O que a gente não pode deixar que isso faça com que a gente desista. Eu já tava me deixando de lado, eu já não queria me maquiar, não queria me arrumar, não queria cuidar do meu cabelo. E ontem, depois de muito tempo, eu tirei um dia, eu fiz um dia de spa day, que eu gravei pra vocês também, mas eu vou postar depois desse vídeo. Eu fiz um dia de spa day, na terça-feira eu limpei a casa, que fazia tempo que eu não limpava. Durante a gestação eu não cuidei muito da casa. E depois da perda, muito menos. Então, eu fui deixando as coisas um pouco de lado, infelizmente. Então, agora eu me sinto mais viva, eu tenho mais vontade de cuidar de mim. Ontem eu cuidei de mim, cuidei do meu cabelo e eu tô me sentindo ótima agora. Me sinto renovada, recarreguei minhas baterias. Então, assim, pra você que tá passando por isso, vai passar, tá? Essa dor que a gente sente, uma dor muito forte, ela passa, vai ficar lembrança, vai ficar saudade de alguém que a gente nem conheceu, eu entendo, mas ela vai passar, você vai passar por isso. E logo o nosso bebê arco-íris vai estar aqui, o meu, o seu, de quem estiver vendo isso, tá bom? É isso que eu queria deixar. Queria deixar aqui meu relato. Eu acho que outras mulheres vão se identificar, porque infelizmente acontece. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.